Muito bem, estamos aí já iniciando o abordagem regional. Deixa eu cumprimentar você de Pirassununga, de toda a nossa região. Nosso muito bom dia, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Billy Cortez, eu não cumprimentei você no início, Billy Cortez. Bom dia. Paulo Carvalho, bom dia a todos os telespectadores da TV Mix. Ô Billy, nós vamos falar sobre Saresp hoje. Você sabe o que é a Saresp ou não? Não sei. Não Desculpe, sabe, mas Billy eu não Cortez. sei. Tive ideia agora há pouco quando você anunciou, mas eu realmente não sei. Olha, 11h36, deixa eu já colocar a mensagem em forma de rap, um convite da Secretaria Estadual de Educação. Tá no ponto aí, meu amigo Caio? Como ainda não, Caio? Você teve 24 horas para fazer isso? Agora sim, coloca no ar aí, vamos ver. Aí família, se liga no papo reto que eu vou mandar, certo? Alternativa certa no Saresp é fazer a prova sério. Então, dia 11 e 12, vai lá e representa, certo? Porque o amanhã é nosso. Aliás, o amanhã é nós. O amanhã é nós. Falou! E a mensagem da Secretaria Estadual de Educação, eu estou aqui com a Lucimeire, ela é a dirigente regional de ensino, e nós vamos falar sobre o Saresp, como é que funciona, quando que vai ser, e bater um papo legal sobre esse assunto. Ô, Lucimeire, bom dia. Muito obrigada pelo espaço. E viemos trazer a notícia do início da avaliação Saresp nos próximos dias 11 e 12. E como diz o rap, né? É a alternativa certa, é o compromisso de fazer bem feito, é essa mensagem que nós vamos trazer para a comunidade. Bom, está também aqui conosco a Elisete, né? Elisete, que é a coordenadora que está trabalhando nessa questão do Saresp, vai explicar direitinho como é que funciona, tem disciplinas. Essas disciplinas de um ano para o outro, ou de um ano de formação para o outro? Porque tem o 5º ano, 7º ano, tem uma diferença e muitas vezes as pessoas não sabem, né? E é importante a gente conhecer quais são as disciplinas e o objetivo do Saresp. A gente vai estar batendo um papo sobre esse assunto também. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, espectadores. O Saresp, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, está na sua 17ª edição. Ele é anual e esse ano serão realizadas essas avaliações no dia 11 e 12 de novembro, sendo as disciplinas que são avaliadas anualmente português e matemática. E depois alternam, né? Além de português e matemática, nós temos História e Geografia no ano, para o ensino fundamental, Filosofia, Sociologia e História e Geografia para o ensino médio. No outro ano, que é o caso desse ano, em 2014, nós vamos avaliar Ciências, né? No 7º e 9º ano. E Física, Química, Biologia e Matemática para a 3ª série do ensino médio. Bom, nós vamos entender um pouquinho de tudo sobre o Saresp, e eu já até tenho aí uma mensagem da subsecretária regional do Departamento Estadual de Educação, departamento, na verdade, secretaria, né? Secretaria Estadual, que a gente confunde, porque tem departamento municipal, tem secretaria municipal, tem secretaria estadual. Nós vamos falar sobre o Saresp, que é o sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São Paulo, e a subsecretária Raquel Volpato tem um recado importante. O Caio, prepara para mim, a Raquel Volpato, o recado da subsecretária. Olá, meus caros colegas professores. Eu sou Raquel Volpato Cervino, subsecretária da Articulação na Secretaria Estadual de Educação. Professores, o Saresp é muito importante, porque o povo tem direito de saber como é gasto o dinheiro com a escola pública. É 1/4 do orçamento do Estado, 25%. E no Saresp, que é a avaliação do sistema, é que os governantes têm uma visão de como anda a sua política pública. Bem, como é que nós fazemos? Como é que nós, professores, podemos ajudar para que o Saresp saia bem? Primeiro, nós temos que nos lembrar que o Saresp está avaliando competências, não memória. Então, a gente tem que desenvolver competências, ensinar aquilo que o aluno pode aplicar. O Saresp está todo baseado nas diretrizes curriculares da Secretaria de Educação. A matriz do Saresp, para que as provas sejam feitas, a matriz utilizada é o caderno do professor e o caderno do aluno. E nós temos ainda que cuidar muito de recuperar e dar reforço para aqueles alunos que têm dificuldades. Então, a gente
pede aos alunos que estudem, incentivam para o SARESP, ensina os alunos e propicia reforço e recuperação, com muito cuidado também de corrigir o fluxo e não permitir evasão, segurar os alunos na escola, porque com evasão a gente também perde pontos. O SARESP está avaliando o seu trabalho, ele tem que dar certo. Muito bem, é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e aqui nós vamos falar com a Lucimeire Elisete, que é a Diretoria Regional de Ensino, que abrange da cidade de Araras até a vizinha cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Santa Rita do Passa Quatro também faz parte. Descalvado faz? Não. Não. Descalvado já é São Carlos. Isso. Descalvado já é São Carlos, Tambaú já é São João da Boa Vista. De Araras, quantas cidades são, Lucimeire? 8. 8 cidades. 8. Araras, Leme. Araras, Leme, Pirassununga, Aguaí, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro. Bom, o SARESP acontece no estado de São Paulo inteiro, é isso? Inteiro. No estado de São Paulo inteiro e nas nossas escolas estaduais e também nas escolas da ETEC, nas escolas que também são estaduais, nas ETECs também são estaduais, nas escolas SESI, que fizeram adesão, o SESI fez adesão, e nas escolas municipais, em que os municípios também aderiram. Não existe restrição para as escolas particulares, porém, na nossa diretoria, nenhuma aderiu. Não, é uma adesão e há um custo nisso, e a adesão é da escola particular mesmo. No caso, o SARESP, ele é subsidiado pelo Estado, mesmo as escolas municipais? Sim, as escolas municipais, sim, e as públicas são gratuito, mas as particulares, realmente, a palavra já diz, né? Ela é particular, ela tem que arcar com as suas atividades. Mas não teria restrição, não teria talvez restrição. seja até por causa desses investimentos. Bom, a Elisete, que é a coordenadora, né, a gente até tem umas imagens aí, Caio, sobre orientações. Eu estou fazendo a primeira parte, né, porque as nossas convidadas já estão aqui desde o início também da manhã, então nós já vamos falar sobre o SARESP e os demais assuntos, nós ficamos aí para o segundo bloco do programa, então nós vamos aí agilizar, porque os nossos convidados também têm os seus compromissos na Diretoria Regional de Ensino e já disponibilizaram um tempo para vir estar aqui conversando com você, amigo telespectador. Eu tenho algumas orientações, eu vou até pedir para a Elisete, é lógico, não precisa deixar o áudio não, viu, Caio? Você deixa, depois se tiver algum assunto pertinente, a gente sobe o áudio que a Elisete vai orientando para a gente. A Elisete poderia explicar, né? Sobre o SARESP, quem pode, os alunos, aí são salas de aula, está falando sobre orientação e a Elisete vai explicar para a gente aí o funcionamento do SARESP. Bom, Paulo, os alunos matriculados no 2º, 3º, 5º ano estarão fazendo o SARESP, tá? O 7º ano e o 9º ano também, e mais os alunos da 3ª série do ensino médio. Nesse ano, houve uma alteração do SARESP, porque todos os alunos matriculados no 7º ano, na rede SESI e municipal, vai fazer, censitário, ou seja, todos os alunos matriculados. Na rede estadual, estará fazendo por amostra. Tá? Então, os alunos matriculados nessa série serão avaliados nessa disciplina que eu já tinha falado. Tá? E como que acontece isso? A aplicação acontece por professores da própria rede, seja ela a rede municipal, estadual, SESI e ETEC. Só que a gente tem algumas regras. Por exemplo, o professor que vai aplicar no 2º e 3º ano, porque são crianças pequenas, que tem que ter uma metodologia específica, pode ser o professor da mesma escola trocando de turmas. Então, não é o mesmo professor do dia a dia que vai aplicar naquele dia ali o SARESP naquelas crianças. Eles podem ser da mesma escola trocando de turmas. Mas do 5º ano em diante, não. Os professores devem trocar de escola. Então, os professores da escola A vai aplicar na escola B. E assim é na rede SESI, na município, né? Quando não há essa possibilidade, a escola é muito pequena, né? É um município, como é o caso, né, do SESI, até que alguns municípios nossos, como Santa Cruz da Conceição, que tem poucos professores, tem pouca escola no município, pode ser o professor da mesma escola, desde que seja professor que não seja das disciplinas avaliadas. Então, nós temos que pegar outras disciplinas que não sejam de português e matemática,
Física, Química, Biologia e Ciências. Tá? O que o SARESP vem acrescentar, né? Já está na 17ª edição, o que ela vem acrescentar? Ele está mostrando, segura um pouquinho aí, Marcelo, volta esse trechinho, porque ela está falando do tempo de prova. Acho que seria legal a gente expor, principalmente para os alunos, né, que irão fazer as provas dia 11 e 12 de novembro. Volta aquele pedacinho onde ele fala o horário de prova, 2 horas ali, um pouquinho antes desse... Isso, tempo, isso. Coloca aí para mim, deixa eu ouvir. Um bloco. A duração das provas é de 3 horas e o horário de início das provas é o mesmo do início da aula. As escolas de tempo integral terão as provas aplicadas no período da manhã. O aluno deverá permanecer na sala, no mínimo, 2 horas no primeiro dia de aplicação e 1 hora e 30 minutos no segundo dia de aplicação. Algumas turmas farão, além da prova objetiva, a de redação. Nas turmas que irão produzir também a de redação, os alunos terão 1 hora a mais de prova. E as turmas do 5º ano do ensino fundamental também responderão 2 itens de resposta construída de língua portuguesa e 3 itens de resposta construída de matemática. Todos os alunos com necessidades especiais participarão da avaliação. Para eles, deverá ser oferecido um tempo maior para a realização das provas. E agora, vamos ver quais são as suas atribuições nos dias de aplicação das provas. Por aí, Marcela, que a gente volta para a Elisete aqui falando, deu uma orientação, porque isso é no geral, né? Aqui na nossa região, Lucimere, tem bastante alunos com necessidades especiais que precisa aí de um atendimento diferenciado ou não? Como é que você que conhece toda a nossa região? Temos alguns que são acompanhados por cuidadores, temos aqueles que precisam de prova ampliada ou de prova em braille, os que têm a deficiência visual, e temos os que são acompanhados por intérpretes ou interlocutores em Libras, e que também estarão lá no dia para fazer as instruções, interpretar as instruções para os alunos. Bom, isso prova, né, que a nossa região está preparada para atender. Não estamos falando de SARESP, mas como entrou o assunto, eu me vejo na obrigação de perguntar aqui, para atender esses alunos, né, realmente a inclusão, as nossas escolas, professores, porque é uma atividade nova. Até então, quando tinha algum aluno com uma necessidade especial, vai para PAI, pronto. Hoje não, né? Hoje tem que ser incluído. Como é que está a nossa região nesse quesito, Lucimere? Existe uma clientela um tipo de deficiência que permanece sendo atendido pelas instituições, e nós, tanto a rede pública quanto a rede particular está trabalhando em termos de inclusão desses alunos. Nós estamos, conforme recebemos novos alunos, nós providenciamos o que é necessário para ele. Então, se recebemos um novo deficiente auditivo numa escola, numa outra série que já tínhamos um deficiente auditivo, recebemos um outro numa outra série, nós providenciamos um outro intérprete ou interlocutor em Libras. Estamos recebendo também cadeirantes, aqueles que têm necessidades mais específicas de acompanhamento por falta de independência. Nós temos os cuidadores que passam o período todo que o aluno está na escola, dentro da escola, para acompanhá-lo até o banheiro, a alimentação, eventualmente uma troca de fraldas, o que é necessário para que ele esteja bem na escola naquele período. Bom, nessa questão de cadeirante, agora não, porque é uma obrigação, né? Mas muitas escolas, porque as escolas são antigas, não se pensava nisso, né? Eu acho que a maioria das nossas escolas, a gente vai ver, não tem acessibilidade. No caso, ele vai para uma outra escola ou tem uma classe em algum lugar separado, Lucimere? Nós temos algumas escolas que já estão com acessibilidade para o cadeirante, e há um plano de obras em que ao menos uma por cidade vai ter. Então, algumas escolas, independente de já ter tido esse plano ou não, já fez alguma rampa na entrada, porque já teve um aluno em anos anteriores. Então, gradativamente, as nossas escolas estarão, sim, preparadas para isso, tanto na estrutura física, de ter o banheiro específico, de ter a rampa, como na questão da educação desses meninos, né? Desses meninos que têm diferenciais de aprendizagem. Duas questões que eu creio que sejam bastante importantes para a gente estar esclarecendo aqui, eu queria até ver com a Elisete falando sobre
para os dirigentes, no caso aí, os dirigentes regionais, para os professores, para a diretoria regional de ensino, qual que é a importância do Saresp, essa avaliação para vocês terem em mãos? O que isso facilita? Ou a Lucimeire, não sei quem que responde a questão. Começa, ela me ajuda. Os nossos alunos fazem provas, avaliações o ano todo. Então, o Saresp não é uma avaliação extra ou uma avaliação que não faça parte do contexto da escola. Então, esse dia de avaliação externa, da avaliação Saresp, que é uma avaliação de sistema, e daqui a pouco a gente explica o que é isso, é um dia normal, a duração da prova é de 3 horas, podendo sair após as 2, mas depois é um dia normal de escola, né, com aulas ou com outros tipos de prova. E ela faz parte da cultura avaliativa das nossas escolas. Nossos alunos são avaliados o tempo todo. E essas avaliações nos dão indicadores de necessidade de professor auxiliar, de professor de apoio à aprendizagem. Mas, nesse momento, é uma avaliação que vai nos dar informações para que possamos investir mais enquanto sistema e diagnosticar onde os espaços que temos de melhoria. Então, o que fica assim muito claro que durante esse período que existe a avaliação externa, tivemos muitos ganhos para as escolas. Então, os projetos de sala de leitura, o Cultura e Currículo, o Cinema Vai à Escola, o professor auxiliar, o professor de apoio à gestão, o professor de apoio à aprendizagem, é uma coisa que foi identificada como necessidade através dessa avaliação externa. Então, por isso que nós batemos muito na questão de que é um dia igual aos outros, mas todos devem fazer uma prova como estaria fazendo as demais que fizeram o ano todo, com todo o capricho, colocando tudo que demonstrando tudo que a escola lhe ensinou, tudo que a escola lhe proporcionou. Tudo bem. Bom, a Billy está fazendo. Pode fazer a pergunta, Billy, fica fácil, né? Porque assim é uma interatividade, porque as pessoas chegam com algumas informações e o objetivo nosso aqui hoje, inclusive com a Lucimeire, é esclarecer sobre o Saresp, a importância dos alunos para os alunos, porque como a Lucimeire disse, é lógico que as provas de avaliação acontecem durante todo o ano, né? A cada bimestre, tem o semestre, enfim, para você atingir a sua nota. No caso do Saresp, como o próprio nome já diz, é um sistema de avaliação do rendimento escolar para que algumas ações sejam aí resolvidas mediante a classificação e a média. Pois não, Billy? A pergunta seria essa mesmo, porque acho que precisa ficar bem definido qual é a finalidade da avaliação. Vai haver uma avaliação entre os alunos. Isso vai ser usado para quê depois? E também, quais são os critérios que serão usados para falar, esse está bem, esse não está, esse vai, esse fica, entendeu? Nesse sentido, quais os critérios que serão usados? Pois não, Elisete. Por ser um sistema de avaliação do rendimento escolar do Estado de São Paulo, ele não tem como objetivo dar o resultado por aluno. É um resultado para a Secretaria da Educação na prestação de contas ao público, que é dinheiro público que está envolvendo, tá? E em cima disso avaliar o trabalho da Secretaria junto, né, aos diretores, professores, coordenadores, todos os profissionais que trabalham na rede de ensino. Então esse resultado, ele não é por aluno, é por sistema, é por escola. Tá? Então, cada escola compara o seu resultado dentro da sua própria escola mesmo, e a partir desses resultados, como a Lucimeire colocou, a Secretaria vai verificar quais são as necessidades dessa escola. Por isso que implantam novos programas, com os quais ela já citou. Mas a finalidade é prestar contas à sociedade sobre o rendimento dos investimentos que a Secretaria da Educação está fazendo. Bom, acho que é importante a gente deixar bem claro, porque estamos falando do Estado de São Paulo. Logicamente, a Lucimeire está atenta à nossa região aqui e buscar aí as questões pertinentes a cada escola. Vamos avaliar uma escola A, né? Vamos colocar como escola A. Ela tem que atingir uma média para fazer jus aos investimentos. Uma escola B não atingiu a média. Aí, baseado na participação dos alunos, é que os investimentos de recursos ou de mais ações vão para aquela escola. Seria mais ou menos isso? Não. Não é baseado na participação, é baseado no resultado que a escola teve naquele ano. E que ela funciona como um diagnóstico para que possamos
identificar necessidades para as nossas ações da equipe gestora, ações da Secretaria, da Diretoria de Ensino, ações do nosso núcleo pedagógico, de formação, de acompanhamento e ações da própria Secretaria. Então, macro, a Secretaria, nós enquanto região, e cada escola, com o seu resultado, que está avaliando aquela escola apenas, com aquele seu resultado, ela vai planejar uma ação, ele vai fazer um plano de ação com a participação do coletivo da escola para melhorar o seu desempenho no ano seguinte. Não existe nenhum tipo, né, de competição, mesmo porque não tem como, porque tem uma escola que mas vamos citar Aras, que é uma cidade que até pouco tempo atrás era uma a própria cidade chegou aí a ser uma das melhores cidades do estado de São Paulo. Hoje é Indaiatuba, né, que está classificado como a melhor daí para se viver. É logicamente uma escola no centro da cidade, alunos que vêm de outras formação, às vezes não tem como você comparar aquela escola com uma escola periférica, por exemplo, de zona rural, ou outro tipo de situação. Os próprios pais que tiveram outro tipo de formação. Quer dizer, cada escola é uma escola, né? Essa escola atingiu a média, essa não. Os critérios de avaliação são os mesmos, independentemente da escola? Vocês avaliam, por exemplo, essa escola, por essa questão, a análise é esse, ou não? O critério é o mesmo? Não, o critério é o mesmo, né? Porque nós temos um currículo oficial do Estado de São Paulo baseado por competências e habilidades. Tá? Competências e habilidades essas que estão atreladas tanto à Prova Brasil, que é federal, ao Enem, no caso do ensino médio. Tá? Então, a partir desse currículo, os professores são orientados a trabalhar por competências e habilidades o ano todo, como a Lucimere já colocou. E a matriz de avaliação que elabora essas questões são baseada nessas competências e habilidades. Então, a prova Saresp é um recorte do currículo oficial. Tá? Embora as escolas particulares, as escolas SESI e municipais adotam o currículo do Estado de São Paulo, mas ele é permeável para essas escolas estarem trabalhando. Por quê? Ela está articulada às outras provas, né, de avaliações em larga escala que a gente coloca. Né? Então, os critérios são os mesmos. O que a gente pede aí, né, você colocou muito de resultado por escola, de uma região para outra, a escola não tem a finalidade de comparar uma com a outra, mas sim comparar com ela mesma, ver a evolução dela ano a ano. Por isso que a avaliação do Saresp não é divulgada na íntegra, porque existem algumas questões que a gente chama de itens de ligação, ou seja, questões que são avaliadas em várias séries para verificar se o aluno está evoluindo. Tá? Então, a matriz, né, perpassa aí por todas as competências e habilidades, mas ela tem a finalidade exclusiva de ver como que está o rendimento do aluno ano a ano. Bom, está na 17ª edição. Vamos imaginar a escola não atingiu a média. Ela foi classificada como prioritária, que a Lucimere estava me explicando. Nesses anos que vocês têm acompanhado, houve assim a evolução, olha, essa aqui não atingiu, mas no ano seguinte já conseguiu, em virtude de um trabalho feito pela própria dirigência de ensino, não? É um trabalho assim, contínuo, quando a escola não atinge a sua meta, né, que de acordo com o resultado dela anual, a própria secretaria determina uma meta para ela atingir. Se ela não atinge, já fica trabalhando. Porém, para ela se tornar prioritária, a secretaria tem alguns critérios de série e disciplina. Se ela atingiu abaixo daquele percentual estipulado, ela é classificada como prioritária. E aí há todo um trabalho pedagógico, administrativo, até mesmo através de recursos humanos, né, para que essa escola consiga se reerguer, consiga alavancar os resultados dos alunos. Tá? Então, nós temos conseguido muito isso. Na nossa diretoria, nós temos 49 escolas estaduais. O ano passado nós tínhamos 5, apenas uma não conseguiu.
e ficamos com 3. Então, ao total, agora nós temos 4 escolas prioritárias. E todas as escolas têm uma atenção especial de toda a equipe da secretaria e da diretoria. No caso essa que você até citou, que não atingiu a meta, mas vocês perceberam uma evolução? Houve a evolução, não mas chegou não à meta. Tá. Houve a evolução, mas não atingiu a meta. Mas então, foi muito pouco. É bem provável que nesse ano eles devam atingir a meta porque foram trabalhando, é isso? Conseguiremos. Sim. E o que tem que ter claro, atingir meta significa que o aluno aprendeu. Então, que o empenho da escola na aprendizagem tem que ser grande em função, não da avaliação externa, mas do que o aluno precisa aprender no decorrer do período que ele frequenta a escola. Então, atingir a meta é atingir uma meta de aprendizagem. Então, essa avaliação vem nos dizer se o trabalho foi eficiente, ou o que nós precisamos melhorar nele, ou aprimorar. Então, por isso que é um momento importante para a comunidade, para que a comunidade se mobilize em torno disso. Então, as equipes escolares, professores, diretores, coordenadores, a equipe administrativa e pais. Esse é um momento importante para que os pais também estejam apoiando a escola, auxiliando a escola, garantindo a transparência do processo e garantindo que o seu filho esteja presente, fazendo uma boa prova, mostrando tudo aquilo que ele aprendeu, que a história de vida dele está lá naquela escola. Então, que ele pode deixar a marca dele, um legado para essa escola que ele frequentou. Meio-dia, mais 1 minuto. Daqui a pouquinho nós teremos aí a participação do nosso correspondente da cidade de Lema, o Toninho Simeonato. Mas a Bili parece que tem uma pergunta para fazer para os nossos dirigentes. Pois não, Bili? Vocês me perdoem as perguntas, mas eu estou aqui como telespectador. Então, eu vejo a dúvida, por isso que eu pergunto, tá? Seria considerado como resultado aquilo que os alunos respondem nas provas, juntamente com o comportamento deles, né? Leitura, que é só o resultado da prova escrita, na realidade, para saber a evolução. Ou o comportamento entra também? Não. Eu sei que é visto isso de uma maneira geral. Não é aluno por aluno. Tem aquele que faz mais, aquele que faz menos. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, o comportamento também é computado nesse resultado? Não, não tem essa finalidade, embora a secretaria, ao longo desses anos, tenha trabalhado com a questão de um questionário, de uma avaliação, através de um questionário de alunos, pais, professores, onde dá para perceber a situação, como que o aluno se vê dentro da escola, mas comportamental não tem essa finalidade. A avaliação é composta pela parte objetiva, tá? E a parte de produção de texto. E toda a avaliação, as competências leitoras e escritoras, elas estão presentes em todas as questões. Que, embora sejam avaliadas em português, matemática e as demais disciplinas específicas de cada ano, ela mostra como o aluno está na competência leitora e escritora. A finalidade de comportamental, não. É apenas conhecimento, a aprendizagem do aluno. Eu já disse isso, vou reiterar que durante o ano todo, esse aluno foi avaliado por todas as disciplinas da escola, priorizando o que o currículo aponta como efetivamente mais importante, ou que permeia todas as demais disciplinas, que é a competência leitora e escritora. Essas questões disciplinares, comportamentais, de frequência, são trabalhadas de uma outra forma pela escola. Então, através dos nossos professores mediadores, que estão presentes nas escolas, através de reuniões de pais, através de chamar o pai na escola, através de orientações ao aluno e à família. Então, existem outros aspectos da formação do nosso aluno que tem outros espaços de formação durante o ano todo. Acho que é importante, inclusive agora eu queria que os nossos convidados falassem diretamente para pais e alunos, né, que provavelmente estarão aí assistindo o programa. Eu vou fazer aquele papel daquele aluno levado, né, que tem muito compromisso, né? E hoje, infelizmente, a gente tem que ressaltar aquelas questões. Bom, eu vou fazer o SARESP. Não vai me dar um pontinho para eu passar. Não vai melhorar minha média. Né? Para que eu vou fazer o SARESP direitinho? Ele vai fazer o SARESP porque ele tem uma história naquela escola, porque a escola ensinou para ele tudo o que ele sabe e porque ele vai auxiliar a sua escola a melhorar.
Então, diante dos resultados que nós temos da avaliação externa, são as ações de melhoria que são implementadas, tanto pela escola quanto pela diretoria de ensino e pela Secretaria de Educação. Então, há inúmeras possibilidades de projetos que foram surgindo em função dessas avaliações e o compromisso que esse aluno precisa ter com a própria vida dele. Ele vai levar o histórico escolar daquela escola, então ele estaria dando um retorno, ele vai trabalhar em cima da alternativa certa. Né, responder corretamente, com carinho, como se ele fosse levar como faz nas demais provas. Porque pode influenciar muito, porque como a avaliação é da escola, né, é o rendimento escolar daquela determinada escola, se o aluno tiver uma média muito inferior, ele pode prejudicar todo o rendimento daquela escola em virtude de uma negligência dele. Mas nós acreditamos que eles não agem assim. A nossa frequência tem sido muito boa nos anos anteriores e os nossos resultados vêm crescendo ano a ano. Então, às vezes, em alguns aspectos mais timidamente, às vezes com saltos maiores, mas vem crescendo. A nossa diretoria tem uma posição boa em relação às demais diretorias do Estado de São Paulo. Então, o aluno tem respondido bem, tem atendido a esse momento de avaliação externa que está avaliando a sua escola, a equipe de gestora e a equipe de professores no trabalho que realizou, de aprendizagem dos alunos. Bem, meio-dia mais 6 minutos. Bom, eu não sei se ficou alguma coisa pendente que vocês gostariam de colocar. Eu queria só que o Marcelo, volta para mim na aplicação de prova aí, só para que a gente ilustre, né, de forma bem didática os 2 dias de prova, primeiro dia, segundo dia, aplicação das provas, isso, pode voltar desse ponto, depois vocês conferem se está de forma correta a aplicação. Pois não, Marcelo, pode soltar. Oi, turma, tudo bom? O meu nome é Laura e hoje vocês vão fazer as provas de língua portuguesa e matemática. Os resultados dessa prova vão ajudar a saber como está o ensino dessa escola para poder melhorar a sua qualidade. Então, eu peço que vocês respondam todas as questões da prova com cuidado e não deixem nenhuma questão em branco. Peço então que vocês façam o melhor que vocês puderem, mostrando tudo aquilo que vocês têm aprendido em sala de aula, ok? Depois de criar um clima agradável e tranquilo para a realização das provas, prepare-se para entregar os instrumentos de avaliação. Vamos ver como? Bom, Marcelo, segura aí, só para a gente entender, mas a aplicação, né? Eu acho que isso é importante. Até a Elisete falou, né, que às vezes aquele professor não é o professor daquela turma, né? Então ele vai se apresentar, tornar um clima agradável, né? Deixar o estresse, porque sempre quando você fala em avaliação em prova, é normal a gente ficar um pouco tenso. Então existe todo esse trabalho que é orientado pela dirigência, ou não? É todo um trabalho, serão todos os professores treinados, preparados, né? A escola está se organizando em todos os momentos para trabalhar. Nesse dia não há atendimento ao público, né? Secretaria, a sua escola fica fechada, porém a gente pede que pais se inscrevam para ajudarem os fiscais, porque além dos pais estarem ali acompanhando o trabalho que está acontecendo, auxiliando ali a equipe escolar, nós também temos uma outra pessoa que é externa à educação para a fiscalização. Nossa Senhora. A fiscalização. Então, são pessoas que são contratadas pela VUNESP para acompanhar, para que haja sigilo, para que haja transparência nesse resultado. A questão dos alunos estarem trabalhando, estarem participando, fazendo a atividade, né, a avaliação ali com compromisso, com vontade, isso repercute no seu projeto de vida enquanto um cidadão preocupado em ter um futuro melhor, que eu ainda acredito, tá? Embora a sociedade, alguns não dê tanto valor ao professor, mas é através da educação que nós formamos todos os demais professores. Então é muito importante que o aluno vá e faça, porque a avaliação externa faz parte da sua vida quando termina a escolaridade. Seja ele o Enem, seja ele o SARESP, seja ele a Prova Brasil e até mesmo os concursos públicos. São avaliados através de avaliação. Então a importância do aluno ir
e se comprometer com aquele resultado. Não é um resultado apenas da escola, ele está deixando a sua marca, ele está deixando, contribuindo ali com que toda a equipe trabalhou na sua formação ao longo dos anos. Meio-dia mais 10 minutos. Ô Marcela, prepara o rap aí para mim. A Lucimere está sugerindo que a gente termine esse nosso bate-papo com o rap. Você já cola intervalo no rap, tá bom? Eu vou só despedir aqui dos nossos convidados. A gente termina com o rap, vamos para o intervalo e na sequência vamos conversar com o Toninho Semionato, que é o nosso correspondente, trazendo as principais ocorrências da cidade de Leme. Lucimere, acho que está bem explicado. A gente vai ainda durante a próxima semana, pelo menos nos intervalos comerciais, veicular o rap para convidar aí aos alunos, né, para a participação dia 11 e 12 de novembro, às provas do SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Pois não, Lucimere? É um dia tranquilo como qualquer outro. A escola, toda a comunidade escolar estará direcionada para essa avaliação e as demais classes em muitas escolas estarão também fazendo outras provas. Então, não é um dia diferente, especial, é um dia de avaliação como todos os outros que a escola já teve durante o ano. E nós sabemos que o nosso aluno sempre foi e sempre se dedicou a fazer bem feito e mostrar naquela avaliação tudo que a escola lhe proporcionou durante a sua vida lá dentro. Então, nós sabemos que eles vão caprichar sim, que eles vão fazer bem feito, as escolas estão mobilizadas e nós repetimos que os pais serão muito bem-vindos, que eles venham nos auxiliar a garantir a transparência do processo, ajudar a ser fiscal, ajudar a acompanhar toda aquela garotada que estará naquele dia envolvida em fazer a prova, em garantir que seu filho leve o lápis, a caneta, a borracha e esteja presente, disposto e nos auxiliem com o nosso trabalho para o ano seguinte. Ok, obrigado a Lucimere, obrigado a Elisete. A gente continua com a abordagem regional, clipezinho, mensagem do SARESP. Vamos para o intervalo, na sequência continuamos com a abordagem regional. Aí família, se liga no papo reto que eu vou mandar, certo? A alternativa certa no SARESP é fazer a prova sério. Então, dia 11 e 12, vai lá e representa, certo? Porque o amanhã é nosso. Aliás, o amanhã é nós. O amanhã é nós.